Ei, meninos! Vamos lá então para mais um vídeo. Então, olha só, no vídeo de hoje nós vamos aí lá para a página 77, certo? Falar um pouquinho sobre os grupos dos vertebrados, né? Falar um pouquinho aí sobre peixes, anfíbios, aves, répteis e os mamíferos, ok? Então, todos aí acompanhando, peguem a apostila para ir fazendo as marcações, as anotações, certo? E tendo dúvidas é só deixar o comentário aí no vídeo ou me mandar por e-mail que eu vou, então aí eu gravar outro vídeo, eu responder vocês por e-mail mesmo, certinho? Então, todos aí com a apostila, vamos lá na página 77, falar um pouquinho sobre o grupo dos vertebrados, né? O subfilo vertebrado do filo Chordata, aqueles organismos que possuem aí, né, uma coluna vertebral, que possui então uma caixa craniana, toda a estrutura corpórea então diferenciada dos grupos anteriores que nós estávamos vendo dos invertebrados, certinho? Então, o primeiro grupo aí que nós vamos trabalhar, né, o primeiro dos 5 grupos, então vai ser os peixes, certo? Aí tá escrito assim, ó, peixes, a vida na água, certo? Então eu estou aí falando do grupo mais antigo dos vertebrados, o primeiro grupo aí no processo evolutivo dos vertebrados. E é através desse grupo, né, que hoje se torna um dos grupos mais numerosos, que estão aí ligados diretamente à vida aquática. São os animais que ainda precisam da água para o processo respiratório, precisam da água então para a reprodução, né? Necessitam da água constantemente aí para realizar as suas atividades, né, vitais, assim vamos dizer. Então, olha só, vamos lá na página 77, acompanhando aí as características que depois vou fazer umas anotações nesses desenhos. Peguem aí então um lápis para a gente fazer algumas anotações importantes, né? E nesses dois desenhos para diferenciar esses dois grupos aí de peixes, porque os peixes, né? Geralmente eles têm o corpo aí todo escamoso ou também coreáceo, vai depender do tipo de peixe. Então a cobertura do corpo deles vai ser escamosa ou coreácea. E também ele possui um muco, né? Se você pega um peixe na mão, você vê que ele é liso assim. Qual é a vantagem disso? Esse muco agora e essas escamas, eles vão auxiliar o organismo na hidrodinâmica, né? Ao nadar, ao deslizar pela coluna d'água com maior facilidade, economizando então energia e também, é claro, ganhando mais aí velocidade, por exemplo, numa fuga ou num ataque. Além disso, né, de proteger o corpo, de auxiliar o corpo na movimentação, ele também protege o corpo aí contra a ação, por exemplo, de micro-organismos que possam aí a querer, né, parasitar o corpo desses animais. E aí os peixes, eles se dividem em dois grandes grupos, que são chamados peixes osteíctes e os peixes condrictes. O nome já me diz, osteíctes. Ictes quer dizer peixe, ósteo quer dizer osso. Então os peixes que possuem ossos. Condrictes quer dizer peixes que possuem cartilagem, são chamados peixes cartilaginosos. Ah, então esse peixe cartilaginoso não tem osso? Não. Ele não tem a estrutura de uma estrutura rígida, tá? Mas ele sim possui aí as estruturas que vão manter o seu corpo. Você olha para ele e você vê um esqueleto, só que esse esqueleto não é ósseo com grande deposição aí de cálcio muito rígido, ele é mais flexível, né? Que são as chamadas cartilagens. Igual quando você pega aquele ossinho de galinha, na ponta do ossinho de galinha, né? Tem uma cartilagem lá que você mastiga, faz crec, crec. Aquilo então são as cartilagens. Os peixes ósseos têm, então, ou também chamados de osteíctes, tem aí a estrutura corpórea formada por osso. Exemplo, por exemplo, lambari, dourado, pintado, esses peixes normalmente de rio que nós vemos aqui são peixes ósseos. Já os peixes cartilaginosos, os condrictes, né, são aí os representados por tubarões, arraias. Eles não têm aquela estrutura óssea bem rígida, mas é claro que conseguem aí ter uma boa sustentação através das suas cartilagens, ok? Que também tem um pouco de deposição de cálcio. E aí, os peixes respiram dentro da água. Então, os peixes que respiram dentro da água aí, eles vão possuir estruturas especializadas nesse processo respiratório, que são as chamadas brânquias, né? As brânquias, então, ao passar a água por essas brânquias, elas têm um sistema chamado de sistema contracorrente.
Dentro aí dessas brânquias tem muitos vasos sanguíneos extremamente finos e eles circulam o sangue em uma determinada direção e a água passa na direção oposta, ao sistema contracorrente. A água passa numa corrente diferente da corrente sanguínea. Isso faz então com que ocorra a saída do oxigênio da água e entre no interior do corpo do organismo e com que o gás carbônico que agora se encontra dentro do corpo desse animal saia para a água e ocorre então o fluxo, né? Essa troca de gases através aí desse sistema branquial, do sistema chamado sistema contracorrente, quando então a água troca diretamente o oxigênio. Lembrando o seguinte, tá? A água é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, é o H2O. Quando o peixe respira, o peixe não respira molécula da água. O peixe está respirando moléculas de oxigênio do ar que estão inseridas aí misturadas, vamos assim dizer, com a molécula da água. Então, se eu deixo a água lá paradinha, e um peixe dentro, eu vou vendo que o peixe vai vivendo aí normalmente. Chega um período em que a água continua no mesmo nível e o peixe começa a morrer por falta de oxigênio. Qual é esse oxigênio? É o oxigênio do ar que está misturado com a água. Ele não pega o oxigênio da molécula de água, não. Senão a água iria aí, né, quebrar o hidrogênio do oxigênio e a água então iria acabar dentro do recipiente. Aí eu boto aquelas bombinhas, por exemplo, em aquário. Eu boto a bombinha para quê? Para a bombinha movimentar a água, soltar as bolhas dentro e nesse movimento, nesse soltar bolhas, o oxigênio atmosférico entra na água, se mistura e ao passar pelas brânquias, o oxigênio então é retirado. Não é o oxigênio do H2O, é o oxigênio O2, certo? Na forma aí gasosa, certo? Ah, professor, mas eu tenho na minha casa um peixinho que eu não tenho bombinha. Aí nós vamos agora lá para a página 78, quando mostra aí, por exemplo, ó, falando a respeito da piramboia. A piramboia é um peixe pulmonado, ou seja, tem peixes que não fazem a respiração por brânquias, mas sim por pulmões. E tem peixes dipnóicos que fazem tanto por um quanto por outro. Aí, quando você pega aquele peixinho beta, por exemplo, você vê que ele afunda, depois ele vem, sobe, abre a boquinha, pega o oxigênio e afunda de novo. Então, ele não é um peixe que vai fazer a troca gasosa por brânquias, tá? Necessariamente. Aí é um peixe pulmonar, ok? Os peixes, eles também possuem diversos tamanhos. Eu tenho peixes aí gigantescos, como por exemplo o próprio tubarão-baleia. E eu tenho peixes aí muito pequenos. Tem peixes muito curiosos, como por exemplo o cavalo marinho, né, que guarda aí os ovos, seus processos de fecundação, né, os seus filhotes. A gente fala assim, o cavalo marinho que tem os filhotes, aí fala também do cavalo marinho, ó, peixe ósseo encontrado, o macho que guarda os filhotes em uma bolsa até que estejam prontos para sobreviver sozinhos aí serem liberados na água. Fala também sobre o tubarão-baleia, ó, o maior peixe, 12 metros de comprimento, certo? Então aí nós temos um grupo muito diverso, né? Só que vamos voltar, por favor, lá na página 77 para a gente falar um pouquinho melhor sobre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Então aí eu vou observar que na imagem de cima eu tenho um tubarão, certo? E na imagem de baixo aí eu tenho um outro peixe que é um peixe ósseo. Então, na imagem A, eu tenho um peixe cartilaginoso, o tubarão. Na imagem B, eu tenho então um peixe ósseo, certo? Vamos ver então algumas diferenças marcantes. Pega o lápis aí para a gente marcar algumas diferenças aí nesses dois animais. Vamos olhar a primeira coisa, começando pela região frontal dos peixes. Olha a boca dos dois. Onde é a boca do peixe cartilaginoso, do tubarão? Ela é ventral, ela é embaixo. Você pode observar que ele tem uma região pontuda, né, como se fosse um nariz aí, certo? Então, o peixe cartilaginoso, ele tem a boca ventral. Vai aí na boca e escreve boca ventral, certo? É aquela boca, então, agora
que fica mais na parte de baixo do peixe. Pega uma raia, por exemplo, você nem vê a boca dela, ela fica bem embaixo do corpo do animal. Já a boca do peixe do peixe ósseo, olha a boca do peixe de baixo. Ela é uma boca muito frontal, é uma boca, aí escreve assim, boca na região anterior do corpo. Então, o peixe ósseo tem uma boca na região anterior, bem na frente do corpo mesmo, certo? É a última parte do corpo deles, diferente então da boca de um peixe cartilaginoso. Depois, outra diferença que eu vou poder observar é o que? Olha as brânquias, certo? Lembrando que os peixes aí, igual por exemplo os tubarões, a água pode entrar pela boca deles, certo? E passar depois por dentro das brânquias e a água sai. Então a água entra na boca e sai pelas brânquias, certo? Ao fazer esse movimento, quando passa pelas brânquias, ocorre a troca gasosa. Deixa o oxigênio, pega o gás carbônico e leva o gás carbônico na água embora. Só que aí, nas fendas branquiais, os tubarões, eu posso observar o quê? Que eu vejo elas. As fendas branquiais dos peixes cartilaginosos, elas são fendas branquiais visíveis, geralmente em 5 aí, ó, 2, 4, 5 eu posso observar. E elas são dos dois lados. Então, eu vejo o corte, certo? Eu vejo onde a água vai sair. Já nos peixes ósseos, eu não vejo, tá? Geralmente os peixes ósseos não têm 5 brânquias aí, 5 estruturas, eles vão ter apenas 4, geralmente, isso não é regra, tá? E eles têm o opérculo. Se você observar, no peixe ósseo você não vê as brânquias. Só se você ir lá abrir, né, que a gente fala de guelra, assim, ó, a gente abre e aí eu vou ver elas lá dentro, tá? Então elas são aí encobertas, né, por uma estrutura chamada de opérculo. É outra diferença. Quando você vai comprar peixe, né, lá na feira, geralmente se você passar na beira da banca, você vê as pessoas abrindo assim para ver se aqui dentro tá muito rosadinho, tá bem vivo ainda, para saber se o animal não tá morto há muito tempo ou se ele tá congelado da forma correta. Olha também o olho do peixe, né? As escamas se não estão soltando com facilidade. Então, essa aí é outra diferença entre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, certo? Outra diferença muito grande também, vamos lá nas nadadeiras pélvicas. Olha a nadadeira pélvica e eu percebo que o peixe ósseo, ele tem a chamada nadadeira anal. O tubarão não tem nadadeira anal. Por que que o tubarão não tem nadadeira anal? Vai embaixo de nadadeira pélvica e escreve assim, ó, cloaca. Cloaca, normal. C-L-O, cloaca. O que que é essa cloaca? Os peixes ossos, cartilaginosos, desculpa, eles têm a cloaca, que é uma terminação, é um orifício, e nesse orifício vai sair o quê? Vai sair fezes, vai sair urina e vai também ser um local que ocorre o processo reprodutivo, certo? A cloaca tem essa característica, ela é urina, ela excreta urina, ela joga as fezes para fora e também é o mesmo orifício de reprodução, certo? É igual uma galinha, tá? Você não vê essas estruturas numa galinha separadamente. Tudo é junto. No nosso organismo, não. Nós temos aí o sistema urinário, né? Aí vagina, pênis. Nós temos o sistema digestório que vai terminar no ânus, certo? E o sistema reprodutório. Nesse animal não tem. Já no peixe ósseo eu tenho. Você percebe que ele tem a nadadeira anal. Se ele tem a nadadeira anal, aí vai ter então a estrutura que vai eliminar os resíduos. Só que a estrutura reprodutiva agora está lá embaixo aí da nadadeira pélvica. Ele não tem agora, o peixe ósseo não tem cloaca, certo? Ele vai ter aí o ânus normalmente, ok? Se quiser escrever aí, mas já está escrito nadadeira anal, né? Já está fazendo aí referência, certo? E aí, com isso, eu vou perceber o quê? Que o tubarão, né, o peixe cartilaginoso, ele vai ter a reprodução interna e o peixe ósseo tem reprodução externa. O que isso quer dizer? O peixe ósseo tem reprodução externa porque ele vai na água, libera os seus ovos, o macho vem junto da fêmea
e joga o espermatozoide dele em cima desses ovos aí na água mesmo. Então a fêmea vem, joga os ovos, ou coloca os ovos, né, grudadinho numa planta, vai depender do peixe. O macho só vem, joga o espermatozoide na água que vai fecundar. Então a fecundação ela é externa. No peixe cartilaginoso, a fecundação já é interna. Aí, nessa nadadeira pélvica, o peixe cartilaginoso, ele vai ter uma estrutura, né? Geralmente assim, ó, que parecem como se fossem dois pênis, ao qual agora ele vai virar, né, de cabeça para baixo, e na fêmea ele vai injetar essas estruturas, jogando no interior da fêmea agora o gameta, o espermatozoide que vai fecundar. Aí a fêmea, ela pode ser uma fêmea ovípara, que vai botar o ovo, vai procurar um local agora, tem tubarões que procuram aí, né, saem lá do alto mar, vêm no mangue, por exemplo, fazem a postura de ovos ou num recife de coral e depois nascem os tubarõezinhos dentro. Já tem espécies que são chamadas de ovovivíparas, que o ovo fica dentro do corpo do tubarão, por exemplo, e aí depois nasce, né, o ovo estoura e nasce o tubarãozinho. E também tem espécies que são vivíparas, que não tem um ovo dentro. Já tem o chamado desenvolvimento aí, né, placentar, direto dentro do corpo do animal, certo? Então nós temos os vivíparos, que não fazem a postura de ovos e nem tem ovo interno, os ovíparos, que fazem a postura de ovos, e os ovovivíparos, que o ovo fica dentro do corpo do animal, certo? Então, outra característica que eles vão possuir é que quando um tubarãozinho nasce, ele já é um pequeno tubarão. Então eu falo que ele tem um desenvolvimento direto, é um mini tubarão. Ele já nasce um tubarãozinho, certo? Então ele tem desenvolvimento direto. O peixe cartilaginoso, se quiser anotar aí, ele tem desenvolvimento direto. E o peixe ósseo? O peixe ósseo não tem desenvolvimento direto. Ele tem o chamado desenvolvimento indireto. O que é isso? Nasce uma larva e essa larva, né, o alevino, vai depois a vir se transformar em um peixe. Então ela vai passando aí por uma estrutura, por uma modificação, né, uma metamorfose, vamos assim dizer. Então, os peixes cartilaginosos, se quiser anotar, tem desenvolvimento direto. O peixe ósseo tem desenvolvimento indireto, certo? Anotem aí. Se vocês também quiserem anotar, tá? Lá na nadadeira pélvica, vai embaixo dela, puxa ou em cima e puxa uma setinha e escreve o nome assim, ó, clasper. O nome daquela estrutura que os tubarões, por exemplo, têm, que vão injetar na fêmea, né, vão inserir no corpo, dentro do corpo da fêmea, né, para liberar os gametas, aí o espermatozoide, é chamado de casper. Se você quiser ir na nadadeira pélvica, né, depois procura uma fotinha aí para vocês verem. Na apostila não traz, mas se vocês quiserem anotar, o clasper é o nome dessa estrutura, ok? Outra diferença aí entre peixe ósseo e peixe cartilaginoso. Anota isso para mim. Vai lá no peixe ósseo, embaixo, e coloca assim, ó, bexiga natatória. Bexiga natatória. Aí, entre parênteses, gasosa. Bexiga natatória gasosa. O que isso quer dizer? Tá? O peixe ósseo, ele tem uma estrutura como se fosse uma bolsa dentro do corpo dele. Se você pega um aquário e fica olhando ele paradinho, de vez em quando você vê o peixe assim, ó, sem mexer nenhuma nadadeira. Não mexe a nadadeira dorsal de cima, não mexe a nadadeira peitoral dele, ele não mexe na nadadeira pélvica, não mexe a cauda, a nadadeira caudal, nada disso. Ele fica paradinho e sobe. Daqui a pouco ele desce. Depois ele sobe e para no meio do aquário, sem mexer nada. O que isso que está acontecendo? Como que isso é possível, tá? O peixe tem uma bexiga dentro dele, que é a chamada bexiga natatória ou bexiga gasosa. O peixe é capaz de pegar gás da água, jogar para dentro dessa bexiga e inflar ela. Quando ele infla essa bexiga, ele fica menos denso e ele então vai e
sobe. Quando ele quer descer, ele esvazia essa bexiga, ele fica mais denso e ele afunda. Isso faz com que o peixe flutue e afunda sem ficar gastando muita energia, sem ficar aí tendo que nadar o tempo inteiro, certo? Então é uma característica. O peixe ósseo tem bexiga natatória, tá? Professor, e o peixe cartilaginoso? O peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Ah, mas algumas espécies de tubarão eu já assisti lá no Discovery, já assisti vídeo no YouTube e eu vi eles também fazendo essa movimentação. O que acontece? Os peixes cartilaginosos, eles têm um fígado muito grande. E esse fígado, ele tem uma grande concentração de óleo, né? O fígado é capaz de fazer a síntese, né? Sintetizar isso. Então, o que acontece? Quando o peixe quer afundar, ele pega o óleo corporal, certo? Que está diluído na corrente sanguínea e faz uma concentração desse óleo agora no fígado. E aí, então, ele fica mais denso e afunda. Ele também pode agora pegar e controlar esse óleo e distribuir o óleo por todo o corpo através da corrente sanguínea. Quando ele distribui o óleo pela corrente sanguínea, ele então é capaz de ficar menos denso, né? O óleo flutua na água e aí ele consegue então fazer esse controle, certo? Vale lembrar que isso não são características, né, ah, professor, mas eu vi que tem uma exceção. Sempre vai ter, tá? No grupo animal, sempre tem aí as chamadas exceções, certo? Como diz aquele ditado, né? Toda regra tem sua exceção. Mas eles então conseguem controlar através disso. Outra coisa, alguns tubarões, nessa imagem aqui não está mostrando, tá? Os tubarões, a água pode entrar pela boca, passar pelas brânquias, né? E fazer a troca gasosa. Tanto é que tem tubarão que tem que nadar o tempo inteiro. Ou ficar meio que parado em locais que tem uma corrente marítima forte, para eles conseguirem então fazer esse fluxo, né? Ou até mesmo as brânquias fazerem a própria movimentação, né? Jogando jatos de água e aí fazendo com que o peixe, né? Circule água pelo interior da boca e das brânquias do peixe. Já tem peixes que têm uma estrutura logo atrás do olho, certo? Aqui na imagem não dá para ver, que são chamados espiráculos, tá? Esse espiráculo, ele então consegue aí fazer com que tenha uma entrada de água e a saída dele diretamente pela brânquia para não ter que entrar a água pela boca. Mas isso aí não está aparecendo aqui na imagem, mas alguns peixes possuem também o espiráculo. Outra característica muito interessante sobre os peixes cartilaginosos, escreve aí para mim assim, ó, puxa uma seta da ponta aí desse nariz, né, do peixe e coloca assim, ó, ampola de Lorenzini. Ampola de Lorenzini, normal, com Z. Lorenzini, qual o nome Lorenzo? Lorenzini. Abre um parênteses e escreve assim, eletroreceptores. Eletroreceptores. O que é isso? Os tubarões, por exemplo, arraias, aí os cartilaginosos, eles têm essa ampola de Lorenzini. É uma estrutura que é capaz de captar sinais elétricos. Professor, que sinal elétrico? O sinal elétrico da musculatura de um outro peixe, por exemplo. Então, isso é excelente na hora de uma obtenção de alimento. Quando o peixe então quer caçar, por exemplo, né? Não está conseguindo aí ver direito, a água mais turva e tudo mais, né? Então esses animais eles são capazes de através dessa ampola de Lorenzini aí captar sinais elétricos de outros peixes, da musculatura do músculo de um peixe. Eu estou me movimentando aqui, eu estou emitindo sinais elétricos dentro de mim. Os tubarões então são capazes de reconhecer esses sinais, certo? E aí então ele vai aí conseguir caçar, por exemplo, ou se fugir, por exemplo, né, de um perigo que possa haver através da ampola de Lorenzini. Essa ampola de Lorenzini, eu não sei se vocês já viram vídeos, mas tem vídeos que mostram as pessoas assim pegando pelo focinho no tubarão, ou falam assim, dá um soco no focinho do tubarão. É verdade mesmo, é real. Quando você pega, por exemplo, no focinho de um tubarão e você ao passar a mão
você emite tantos sinais elétricos aí que ele fica totalmente desnorteado, geralmente ficam paralisados. Por isso que a gente vê aqueles vídeos de pessoas pegando tubarão, levantando ele, mexendo nele, faz assim, vira ele de cabeça para baixo, só encostar aqui nessa estrutura da ampola de Lorenzini. Isso, tá, é tão eficiente e tem alguns animais que até já sabem disso, como por exemplo as orcas. As orcas, quando vão caçar tubarões ou arraias, elas conseguem até mesmo virar, fazem de tudo para virar, por exemplo, esses animais de cabeça para baixo, e aí a ampola de Lorenzini, através dessa estrutura, eles ficam desnorteados, então elas conseguem aí fazer o ataque. Elas são capazes de pegar eles e virar eles de cabeça para baixo para conseguir então atacar sem que sejam feridas ou coisa do tipo. Essa ampola de Lorenzini é uma estrutura muito importante, muito falada dentro do grupo desses peixes cartilaginosos, tá? Olhando no peixe ósseo, tá vendo no meio do corpo deles, ao longo de todo o corpo, saindo lá da parte da, do opérculo das brânquias, indo até a parte final, eu vejo bem levezinho assim, uma linha sendo desenhada. Puxa uma seta dela e escreve assim, linha lateral. Faça esse favor para mim. Escreve linha lateral. Essa linha lateral é uma estrutura, então, ao qual o peixe vai conseguir sentir movimentações. Ela também aí é sensorial. Então, movimentações, pressão na água, tá? Qualquer alteração que possa ter, o peixe através dessa linha que tem células especializadas, consegue então reconhecer e aí fugir. Por isso que é tão difícil você pegar um peixe, por exemplo, ou jogar alguma coisa e acertar esses animais. Eles então conseguem rapidamente aí fazer essa fuga através dessa linha. Ah, tá indo por trás, ele já vai perceber a movimentação da água, a pressão variando, e aí eles conseguem então fazer a fuga, realizar a fuga, certinho? Então essas são algumas das características dos peixes ossos e dos peixes cartilaginosos, ok? Tendo mais dúvidas, não deixem de me falar, certinho? Então agora vamos lá para a página 78, ok? E aí a gente vai falar agora dos anfíbios, certo? Então, gente, olha só, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar um vídeo muito grande, muito extenso, e já vou também postar aí o outro vídeo logo em sequência. Então, paramos aqui agora nos anfíbios e o próximo vídeo já começa aí nos anfíbios, ok? Até daqui a pouquinho.